Eu sou um sujeito que, com relação à poesia, mais do que procurar a poesia e o estado de poesia, que quer que seja isso, eu tento lidar com a possibilidade de encontro com ela. Ninguém é dono de linguagem, ninguém é dono da língua. A língua é um bem público, é um bem comum. Não se faz literatura a partir da minha literatura. Minha literatura, não existe minha literatura, minha poesia. Existe o uso que eu fiz desse tesouro, desse bem comum, que é a língua. A palavra certeira e um olhar crítico sobre a realidade social. O perfil do programa Extra Classe de hoje é com o poeta, músico e multiartista Ricardo Aleixo. Meu primeiro endereço, eu nasci aqui no Hospital São Lucas, e meu primeiro endereço foi o bairro Sagrada Família. Depois eu morei aqui perto, na Grão-Pará, nos fundos de um clube que ainda existe hoje, que é a Sociedade Recreativa Palmeiras, um clube criado pela colônia italiana. E meu pai foi o zelador desse clube, e em troca de trabalho ele podia usar a casa, né? E aí se dispensava de pagar aluguel, quer dizer, pagava o aluguel com trabalho. Então eu pude crescer tendo como meu quintal essa região toda aqui. Eu lembro que a gente, minha irmã, minha mãe e eu, a gente passeava muito assim nos fins de tarde, por essas ruas todas, aqui desse entorno. Então tudo isso aqui é muito familiar para mim. Você vinha muito aqui no Parque Municipal? Sim, no Parque Municipal vinha muito. Eu acho isso aqui das coisas mais bonitas que tem em Belo Horizonte e no mundo mesmo. Eu tenho muito amor por esse lugar. Você chegou a estudar aqui na escola? No IMACO, Instituto Municipal de Administração e Ciências Contábeis. Era para eu ser um técnico em contabilidade, mas eu pulei fora antes. Eu sempre gostei muito de estudar, mas nunca gostei de escola. A letra é a voz, a mesma outra de alguma outra primeira vez. Acho que a escola, ela no Brasil, ela talvez seja o que mais se aproxima de um presídio. Curiosamente eu dei aula. Eu dei aula e dou ainda. Em cursos livres, oficinas, tal. Mas eu dei aula durante 6 anos na Faculdade FUMEC, dei aula de design sonoro. E me impressionava que mesmo numa faculdade de ponta, que a estrutura das salas de aula ainda fosse tão arcaica. Aquilo de o professor forçosamente na frente, um super computador, podia usar microfone, tinha as caixas de som e uma sala com poucos alunos, 18 no máximo, cada um atrás do outro, sem possibilidade de comunicação visual. Esse dado da organização arquitetural das salas de aula, ele cumpre uma premissa que é inviabilizar a troca intersígnica, a possibilidade de o olhar dizer coisas, de haver equalização dos olhares e da escuta. É muito difícil que uma turma se transforme num corpo coletivo. E isso tudo eu percebi como menino. E olha que eu fui um menino CDF, como se dizia, né? Com notas sempre altas. Então não era nem uma questão de rendimento. A rua, a relação com a rua, para mim tem algo de tão grande familiaridade
que é como se eu pudesse pensar nela como uma espécie de casa expandida. É um lugar em que eu me sinto bem. E obviamente tem as reverberações espirituais aí, né? A rua é lugar de Exu, é lugar de Ogum, que é o meu orixá. Então tem isso e tem também uma relação muito intensa com a cidade enquanto organismo vivo, para dizer o termo tão apreciado pelos urbanistas, pelos arquitetos. Então, o organismo vivo que o ser humano ele é potencializado quando nessa movência urbana. Não se anda na rua impunemente, não se anda na rua inocentemente. E aqui eu nem estou falando de violência, de questões de segurança, não. Estou falando que não dá para ficar alheio. A pessoa mais distraída do mundo não consegue ficar 100% alheia a todo esse conjunto de configurações sonoras, visuais, plásticas, olfativas e tudo mais que a cidade representa. A meta é mais do que empobrecer, é anular, cancelar, é impedir. Porque os espaços definidos como públicos, por exemplo, o Palácio das Artes, são espaços também inibidores de uma maior participação das pessoas. Quer dizer, cada vez mais o cidadão comum, ele é aquela pessoa que passa perto de um determinado lugar por razões as mais diferentes. Ele vai ao médico, ele vai para o trabalho, vai para a escola, mas ele não se sente convidado a entrar nesses espaços. Então é um projeto que está em curso numa cidade como Belo Horizonte, que tem a exclusão como marca fundante. É uma cidade que foi fundada pelo signo da exclusão, né? O Arraial do Curral del Rei era um lugar razoavelmente desenvolvido, em que morava muita gente, maioria negra, que foi sendo expulsa para os arredores da cidade, num tipo de exclusão que é reencenada a cada década. Então nós não temos, nossa cidade, ela já foi feita para não haver circulação. Por outra razão de eu amar tanto o Parque Municipal. É um dos poucos espaços nessa cidade em que pode haver uma circulação tão livre quanto possível de pessoas de diferentes classes. É um dos poucos espaços que, além de ser muito bonito, é aberto para o encontro, mesmo que a classe média não frequente tanto. Mas, se quiser frequentar, vai encontrar o povão aqui. O que, obviamente, vai ser muito bom para todo mundo. O problema da classe média é que ela quer ser outra coisa. Então, ela não consegue pensar no povo, senão como o faxineiro, a faxineira, sim, o zelador. Quer dizer, as pessoas olham quem é que pode servi-las. E não a possibilidade de troca, né? O olhar, uma fala amena, que é o que faz o ser humano crescer, a relação desinteressada. Então é um limbo em que essa gente vive, porque a classe dominante tem um olhar para a classe média que é de repulsa mal disfarçada. Esse olhar é transferido pela classe média para os pobres. O sonho é de ser rico. Então eu já começo a utilizar, com relação aos pobres, uma forma discriminatória, uma forma de olhar para os pobres com repulsa, como se eu já estivesse naquele lugar de quem, devido à ascensão de classe, se vê no direito
de discriminar, de excluir. Então é um buraco mesmo, essa gente habita um buraco mental e emocional. O freio tá bom! O freio tá bom! O milagre de, no meio da tarde, de uma terça-feira, acontecer isso, é o sinal de que a cidade se recusa a ser outra coisa que não o organismo vivo que ela é de fato. Não é uma decisão racional de fazer aquilo, é a impossibilidade de deixar de fazê-lo. Mas tem uma entrega ali que é da esfera da recusa de ser coisificado. Ele não é coisa, ele não quer ser coisa, a cidade não é coisa. A cidade é um instrumento musical para ele. A cidade é música, ele é música. É um todo ali. Aquilo, e é interessante, né? Ele é duplamente interessante porque é um sujeito negro, pobre, certamente um morador de rua, portanto, alguém que pode ser tratado como uma espécie de refúgio da sociedade. E o que é que ele escolhe para tocar? A lixeira. Então tem uma simbiose ali que só pode mesmo resultar naquilo que a gente viu e ouviu. Muito rico, muito rico. Além de ser sonoramente muito interessante. Muito. Eu não me perdoaria se eu não filmasse. Eu não conseguiria não filmar. Gosto muito do Maleta. Eu chamo isso aqui de República Livre do Maleta. Reza a lenda que quando você não sabe para onde ir, em Belo Horizonte, você vem quase que automaticamente para o Maleta. Eu gosto muito. Eu frequentei primeiro os sebos. Houve um tempo em que eu não bebia. Então eu vinha por causa dos sebos. E hoje eu venho por vários motivos. Ricardo Aleixo estreou na poesia em 1992 com o livro Festim. Por meio de suas performances, o poeta promove integração com outras formas de arte, como a música e a dança. Eu tenho cada vez mais convicção de que escrever, para mim, tem a ver com me conhecer. É uma demanda de autoconhecimento. Performar é dar corpo a isso, é literalmente dar corpo a esse desejo de me conhecer. Porque é uma relação erótica, é uma relação amorosa. É um corpo, o meu corpo, e esse poema feito corpo. Como é que se dá esse encontro no meu corpo, na minha voz? O que é que sai daí? Numa relação que, na melhor das hipóteses, vai se abrir também para a participação de quem me assiste, de quem me ouve, do público. Convivo muito bem com os cães da rua. Me apraz seu velho e bom modo de vida que os faz, sem ter do que cuidar na vida, medir distâncias de uma a outra rua. Comparto com os cães o ar da rua. Se um deles me dirige um riso cardo, como quem dissesse, ai Ricardo, respondo-lhe, olá irmão, e a rua, que até há pouco era só mais uma rua por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando do seu jeito a vida, me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal do quão são irreais o cão e a rua. Que até há pouco era só mais uma rua por onde vadiavam um cão e um bardo,
cada um caçando do seu jeito a vida, me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal do quão são irreais o cão e a rua. Que até há pouco era só mais uma rua por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando do seu jeito a vida, me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal do quão são irreais o cão e a rua. É algo tão desimportante a poesia que nós não temos consenso sobre o que ela é. E é algo tão importante que estão sempre querendo saber o que ela é. Então me parece que é a movência, a poesia talvez seja aquilo que se move entre uma total desimportância e uma importância que a gente não consegue nem aquilatar. Sou o que quer que você pense que o negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros. Serei para sempre o que você quiser que o negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu negro. Um negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro e sim um homem. Apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro, o que se quer dizer é que ele é mais negro do que propriamente homem. Não dá para deixar de pensar que Cruz e Souza, o maior poeta simbolista brasileiro, tem seu corpo morto conduzido para o Rio de Janeiro. Ele morre em Leopoldina, aqui no interior de Minas, e dada a situação miserável em que ele vivia, o corpo dele é carregado para ser enterrado no Rio, num carro de carga, num trem de carga. Essa parece ser a imagem fantasmática que perpassa a história da literatura brasileira com relação aos sujeitos que, sendo negros, são também poetas ou escritores. É como se fosse a reiteração de uma interdição. Não bate. É negro, não pode ter vida criativa, vida de reflexão, vida de pensamento. A menos que seja, quem sabe, sambista. E eu ainda estou falando de um lugar muito próximo do privilegiado. Estou falando do lugar de quem publica sem problemas, quem encontra parceiros, feito o querido Oséias, para fazer e divulgar os meus livros. Quem pode ocupar esse espaço para dar uma entrevista aqui. Então a minha realidade é muito diferente, no sentido de melhor, do que a da maioria das pessoas negras que fazem literatura. Mas ainda é algo a ser negociado, disputado e problematizado todo o tempo. Porque é um país racista, porque é um país estruturalmente racista. É um país que não quer ter a sua imagem construída por sujeitos que vieram para cá coisificados. O Brasil não quer se reconhecer nas coisas que os sujeitos negros produzem. É lamentável, mas é simples assim. O desastre que é a experiência brasileira contemporânea, o que foi feito das grandes cidades, o que foi feito e continua a ser feito com relação ao mundo do trabalho, a destruição da noite para o dia de direitos conquistados historicamente, sem que haja isso de indignação e organização popular a partir da definição de que é intolerável tudo que acontece, mostra que não dá
para se pensar em projeto intelectual, em projeto artístico, baseado numa visão blasé da sociedade. A sociedade brasileira, o que quer que seja a sociedade brasileira, ela sabe, ou pelo menos intui, que nós estamos na beira de alguma coisa, de um colapso mesmo. E a literatura tem tudo a ver com isso. A gente quer literatura para quê? Para entrar na Academia Brasileira de Letras? Para ser visto como alguém refinado? Para vender livros? Isso num país que tem projetos muito nítidos de dizimação das nações indígenas, de venda sem critérios das terras, terra que é fundamento sagrado tanto para indígenas quanto para quilombolas, para o capital estrangeiro. Está acontecendo na nossa cara. Extermínio da juventude negra. Avanço da cultura do estupro e de todas as formas de violência contra a mulher. Nós temos que dizer algo sobre isso. Não penso que seja pedir demais que escritores também desçam do pedestal e venham discutir o Brasil. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro, pelas roupas, pelos carros, pelos anéis e, é claro, por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro que algum ancestral remoto lhes deixou como herança. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro e pelos cifrões que adornam esses olhos que mal piscam por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro e a tudo que nega a vida. O hospício, a cela, a fronteira. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de peste e horror que espalham por onde andam. Conheço-os por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, Deus é um pai tão sacana que cobra por seus milagres. Isso já está dito, né? Praga bíblica. Comerás o pão amassado com o suor do teu rosto. Isso é de um determinismo, né? Me parece que os povos africanos e ameríndios não compartilham dessa visão. A vida não pode ser regida por esse determinismo de ter que justificar a cada dia o pão que vai te alimentar. O pão deveria ser para todos, independentemente de você ter feito por onde, como minha mãe dizia. Pão como fruto da terra, pão metaforicamente falando. Não há motivo algum para que alguém passe fome no mundo. Motivo nenhum. Sempre alguém tem um pouco mais ou muito mais, quando não tem excessivamente. Não é? E trabalho, principalmente nos termos em que o capitalismo coloca, ele não significa a libertação para ninguém, nem mesmo para os capitalistas. Imagina, você devotar sua vida a acumular e a fazer com que o trabalho do outro te permita acumular mais e mais. Esse outro que vai trabalhar todos os dias, até ficar velho, para que eu, capitalista, enriqueça mais ainda, ele não tem nenhuma chance de se descoisificar, de fazer daquela capacidade técnica, daquela habilidade, daquele conhecimento acumulado, um meio de libertação de si mesmo e dos seus como pessoa. O trabalho para tornar a vida mais vida. E não para fazer da vida dinheiro, e pior, dinheiro para outro. Não sei se eu teria muito mais a dizer sobre isso não, mas... Acho que já disse muito bem.